Olá, amigos, que Deus abençoe. Eu sou o pastor Michael Rufino e hoje eu quero trazer uma palavra, uma reflexão, aprendendo a lidar com a ingratidão. A ingratidão tem sido uma das coisas que tem se tornado comum no dia a dia de hoje, ainda mais quando lidamos com pessoas que muitas vezes temos um carinho, um apreço, pessoas que temos o desejo de abençoar e temos que enfrentar da parte dessas pessoas a ingratidão. A ingratidão nada mais é do que a rejeição ou a falta de reconhecimento de uma pessoa pelo favor que um dia lhe foi prestado. E aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 23, a Bíblia fala das inúmeras batalhas que o Davi está enfrentando, as perseguições que ele está passando. E mesmo Davi enfrentando uma situação difícil, a Bíblia diz que ele se sensibilizou olhando para a cidade de Keila. Era uma cidade que vivia ali através do plantio, eles tinham plantações de trigo, colheitas, e a Bíblia fala que um grupo de filisteus, eles vieram e atacaram a cidade, eles estavam roubando, saqueando a cidade, e o Davi, ele sente a necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa por essa cidade que está desprotegida, essa cidade que, por vez, não tem da parte real um cuidado. No caso, Saul era o rei, não é legítimo, o rei que poderia estar guardando essa cidade, mas Saul estava mais preocupado com seus interesses do que fazer algo pela cidade de Keila. Então Davi, ele sente a necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa, e ele ora a Deus. Ele ora a Deus para poder então fazer alguma coisa, e Deus dá a ele uma direção. Vai, Davi, arma-se com os seus homens, levante os seus valentes e enfrente os filisteus e livre a cidade de Keila. Davi então prontamente se ergue, Davi prontamente se arma e enfrenta os filisteus, destrói toda aquela afronta e livra a cidade de Keila. Agora a cidade de Keila, que estava em aperto, que estava em escassez, ela pode desfrutar, ela pode viver aquilo que na verdade é o seu maior desejo, desfrutar da sua riqueza. E quando tudo parecia bem, Saul descobre que Davi está refugiado nessa cidade, que ele está acampado nessa cidade, e aí então a Bíblia fala que Saul, ele vem novamente em perseguição de Davi. E aí o que nós temos aqui agora é um espanto no coração do rei Davi, que quando soube que Saul vinha e que foi denunciado a ele que a cidade de Keila, que os moradores de Keila o entregariam nas mãos de Saul, o Davi não acreditou. Ele não conseguiu acreditar que aquele povo seria tão ingrato dessa maneira. Depois dele ter arriscado sua vida, de ter arriscado a vida dos seus homens, aquela cidade que tanto precisava dele e que não foi reconhecida, que não foi cuidada pelo próprio rei Saul, que era responsável por ela, agora teria coragem, a capacidade de colocar Davi, o seu protetor, nas mãos do seu inimigo, o Saul. Davi não acreditou nisso e foi orar a Deus. E por surpresa, Davi recebe a orientação de Deus. Sim, Davi, eles vão te entregar para Saul. Deus mandou Davi fugir, porque aquela cidade ela não tinha capacidade de expressar gratidão. Aquela cidade ela não tinha capacidade de guardar o rei. Claro, uma coisa é você esperar de alguém que nada pode fazer por você. Quando a pessoa não pode fazer, não é falta de gratidão. É porque a pessoa não tinha condições de retribuir o bem que você fez a ela. Mas no caso, a cidade de Keila, ela tinha total condição de guardar Davi. Até porque a Bíblia mostra no versículo 7 que quando Saul foi avisado que Davi estava nessa cidade, ele até diz: Deus entregou Davi nas minhas mãos, porque essa cidade é uma cidade cercada por muralhas e portões reforçados. Assim caiu numa armadilha. Em outras palavras, o próprio inimigo Saul, ele reconhece que se aquela cidade se fechasse com o propósito de guardar Davi e os seus homens, seria impossível tomá-la. Seria impossível ele conseguir essa façanha. Mas a cidade que poderia proteger Davi, a cidade que poderia guardar Davi, ela se abre para receber o inimigo e ela permite que o inimigo entre pela caçada da vida do seu protetor. Então Davi, nesse texto, ele passa por esse momento de ingratidão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Que no momento que o Davi está enfrentando a ingratidão dessas pessoas, ele não perde o cuidado de Deus. Porque Deus que mandou Davi cuidar, Deus que mandou Davi fazer a obra, ele vai mesmo recompensar Davi. Ele vai esconder Davi das mãos de Saul, ele vai livrar Davi mais uma vez das mãos do seu inimigo.
inimigo e vai deixar o seu servo a salvo. Resumo dessa história é que não importa se você está sofrendo uma ingratidão, seu coração pode estar triste, talvez você esteja desmotivado e nem queira seguir mais com a bondade que é um dom que você tem, e está decepcionado com pessoas, frustrado com pessoas, mas você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, e a Bíblia diz que o que o homem não vê, Deus consegue ver. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou seja, a esquerda não vê, mas Deus que está no céu, que vê em secreto, a Bíblia diz que é quem recompensa as nossas obras. Então eu quero que você não perca o seu ânimo, não perca a sua alegria, porque talvez você está sendo injustiçado no seu trabalho, na sua família, você está recebendo ingratidão de todas as partes, mas se você fez uma obra para o Senhor, se você fez uma obra em nome do Senhor, pode ter a certeza absoluta que dele virá a honra, que dele virá o socorro, que dele virá a proteção. Então eu quero que você saiba disso e não deixe que o diabo ganhe o seu coração, tá certo? Ore a Deus e diga a Ele: Deus, tudo que eu fiz foi para o Senhor, tudo que eu fiz o Senhor vê, tudo que eu faço o Senhor sabe. Então eu entrego nas tuas mãos a vida destes, eu coloco nas mãos do Senhor a vida dos que me perseguem, eu coloco nas mãos do Senhor a vida daqueles que têm tido injustiça contra mim, que têm usado de ingratidão, que eles possam responder diretamente a Ti, pois da minha parte eu os absolvo de qualquer mal. Deus abençoe a vida deles. É assim que tem que ser, porque se você fizer isso, você vai estar agradando ainda mais a Deus, provando uma diferença entre você e aqueles que são ingratos com você. Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.